Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus para você que está aí me assistindo, com muita alegria, muito ânimo, de uma maneira simples e fácil para que você consiga entender e a sua mente e os seus olhos espirituais se abrirem para receber aquele conhecimento que vem do alto para a sua vida. Meu objetivo aqui, eu sempre falo disso aqui no canal, é fazer com que a base da palavra de Deus seja passada para que você possa ter uma vida transformada de fato e que você possa viver o extraordinário de Deus e a sua vida ser completamente mudada e você passar a sentir a presença de Deus na sua vida. Então, sempre que eu trago aqui uma palavra, eu venho com uma explicação para vocês, com uma forma simples para que você entenda de fato aquilo que a Escritura Sagrada quer passar. E hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Tiago, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 26 e eu vou explicar para vocês esse versículo. E é um texto assim que eu estava fazendo meu devocional aqui, buscando uma palavra de Deus que chacoalhasse a minha mente, e essa palavra de hoje já mexeu no meu íntimo e eu tenho certeza que vai fazer com que a sua semana seja diferente, o teu entendimento se abra e verdadeiramente você venha experimentar um novo tempo sobre a sua vida. Porém, antes da gente entrar nesse texto, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas, se inscrever aqui no canal, porque de fato se inscrevendo aqui que o canal ganha aí um alcance maior, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando, você me ajuda a alcançar mais vidas, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e que ele pode expandir aí e alcançar mais vidas e o algoritmo começar a entregar mais. Então, eu quero te pedir nesse dia que você não deixe de fazer isso. Me ajuda aí a alcançar mais vidas, a cumprir o ID do Senhor, e eu conto com você. Amém? O tema da palavra de hoje eu diria, eu fico assim, às vezes, eu tenho muita dificuldade, sabe, irmão, de dar títulos para os vídeos que eu faço aqui. Estou abrindo aqui meu coração para vocês. Mas porque eu acho que é muito pequeno você colocar num nome, num título, aquilo que você vai ensinar e compartilhar aqui através da palavra. Mas hoje eu vou falar sobre fé, mas eu não vou falar sobre o que é a fé. Você já está cansado de saber que a fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver, mas você acredita que de fato vão acontecer. E se você já tem esse pensamento, né, se a circunstância está contrária, mas você continua agindo como se estivesse já alcançando, de fato você demonstra uma atitude de fé. Mas eu quero hoje falar sobre como a sua fé é comprovada. E esse é o texto que nós vamos falar. Será que a sua fé está viva ou a sua fé está morta? E, pastora, hoje a senhora vai pegar um pouco pesado? Vou. Mas eu quero que você entenda que, de fato, essa palavra é uma palavra reflexiva sobre a maneira como você tem levado a vida. Será que a sua vida é um testemunho de fé ou não? Ou a sua fé ela está ali verbalmente sendo declarada, porém na comprovação ela não tem como ser provada. Hoje eu quero ler com você o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Eu vou ler um versículo e vou explicar para você o contexto dessa palavra. Olha o que diz. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Preste atenção. O versículo está dizendo o seguinte: se você tem um corpo que você consegue tocar, mas ele não tem espírito, significa que ele está morto. Com um determinado tempo, ele vai começar a se decompor.
E aí ele vira e fala pra gente que assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela está morta. Presta atenção no que eu vou explicar para você agora. Como é uma obra de fé? Você já parou para refletir sobre uma vida que é pautada em obras de fé? Você consegue, de repente, pensar em alguém agora que tem uma vida que você olha e fala, essa é uma mulher de fé. Como que você consegue identificar um homem e uma mulher que tem fé? Esse homem e essa mulher precisam ter obras que sejam demonstradas de maneira visual ou até mesmo palpável de que algo que não podia acontecer, aconteceu. Hoje vou pegar o meu exemplo aqui, né? Meu marido era lá do bonde do Tigrão, vivia num ambiente de funk, fama, dinheiro, prostituição. E todo mundo que olhava para ele falava assim, é impossível esse homem se converter e ter uma vida transformada. Mas ainda que eu olhasse para ele e realmente não visse como, quando eu olhava para ele, eu tinha certeza que Deus podia. E hoje as pessoas veem o Gustavo pregando, ministrando a palavra, e quem ele era, e eles conseguem ver que eu tive fé e que através da minha fé, Deus operou e transformou a vida dele. Então isso é uma obra de fé. Eu estou dando um exemplo, mas a gente pode citar inúmeros. Você pega uma pessoa, por exemplo, que não tinha recursos e ela disse, eu vou criar uma empresa. E a minha empresa vai abençoar muitas vidas. E ela começa do zero, do nada, e cresce e alcança. Isso é uma obra de fé. É uma pessoa que olha uma circunstância e diz, não tem como, mas eu acredito. Então, o ponto dessa palavra é que quando você tem a fé, você declara, eu tenho fé em Deus, mas a sua vida é uma vida sem testemunho e sem obras de fé, a Bíblia está dizendo que a sua fé é morta. Por quê? Porque você não tem como provar que ela existe. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não consegue manifestar e agir pautado na fé, você não está agradando a Deus. E isso é muito louco. Por quê? Porque quando a gente olha as nossas circunstâncias, elas podem determinar como nós vamos nos comportar. E o nosso comportamento vai dizer se a gente tem fé ou não. Quando você está diante de uma batalha que para você aparentemente não tem como vencer, e você se comporta como se você já estivesse vencendo ou já estivesse vencido, você de fato manifesta a fé. Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que ele escolhe. E como que Deus escolhe? Porque a Bíblia também diz que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. E como Deus escolhe alguém? Deus escolhe pessoas não pela sua capacidade intelectual, não pelo que elas possuem, não pelo que elas falam, mas sim pelo que elas estão dispostas a fazer. Deus, ele não chama ninguém que está à toa. Deus, ele não chama ninguém que está caído. Deus, ele não chama pessoas que não estão dispostas, descansadas, derrotadas.
A maneira como você se comporta diante da adversidade vai determinar se Deus vai ou não te chamar. E o ponto que eu quero trazer aqui hoje para você é que nunca, eu vou até melhorar, uma das maiores mentiras que me contaram antes de me converter é que as coisas em Deus ficam mais fáceis. Isso é muito errado, muito pelo contrário. As coisas em Deus são mais difíceis. Porém, o fruto que elas produzem, ninguém pode roubar. Então, o ponto que eu quero trazer hoje de reflexão para mim e para você é: até que ponto nós temos uma vida capaz de ter fé suficiente para agradar ao nosso Deus? Será que nós entramos nas nossas batalhas já desacreditando que nós somos capazes de vencer? Eu vejo muitas pessoas que se desesperam. E eu não estou dizendo que você não tem que se desesperar. Internamente você vai bater um desespero. Mas o seu movimento tem que ser de certeza que Deus está com você. O que eu quero trazer com essa palavra hoje é que se a sua fé ela tem fatos que comprovem que ela de fato existe, a sua fé está viva. Mas se você declara: eu sirvo ao Senhor, e a sua vida é uma vida de constante marasmo, constante em falta de desafios, se a sua vida não te põe à prova, te põe ao exercício da sua fé, ela está morta, a sua fé. Quando você está vivendo uma vida onde você não tem expectativas, a sua fé está morta. Mas quando você tem certeza de algo, isso te faz agir, e aí sim a sua fé está morta. Se você ler um pouquinho os versículos anteriores a esse que a gente acabou de ler, olha o que vai dizer a Escritura. E cumpriu-se a Escritura que diz, versículo 23, e creu Abraão em Deus. Deus deu uma palavra para Abraão e Abraão creu. Mesmo que ele ainda não visse, Abraão creu. Então a Bíblia diz, e foi-lhe isso imputado como justiça. Só porque ele creu, a justiça de Deus se manifestou. E foi chamado de amigo de Deus. Já pensou você ter um título de amigo de Deus? Porque Deus fala com você e você automaticamente obedece, ainda que a circunstância diga não. Vedes então que o homem é justificado pelas obras que ele executa. E não somente pela fé. Você declarar: eu tenho fé em Deus, mas não agir na sua vida como se você estivesse, isso não agrada a Deus. Ele diz, e de igual modo, Raabe, a meretriz, ou seja, Raabe era uma prostituta, não foi justificada, e não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Raabe era uma meretriz, uma prostituta que recebeu homens de Deus na sua casa. Ela protegeu os homens de Deus porque ela creu que eles eram homens de Deus. E isso foi lhe imputado como justiça, e a sua casa, a sua família toda foi salva. Então preste atenção, a fé produz algo sobrenatural. Se você crê e executa o movimento, mesmo que ele não esteja sendo visto a olhos nus, mas você tem certeza que vai acontecer, é só uma questão de tempo para que você consiga ver o fruto da sua fé, a obra da sua fé. Presta bem atenção, a fé é uma construção, é você visualizar uma casa pronta e todo dia você colocar um tijolinho ali, você não sabe como vai ficar pronta, não sabe quando vai ficar pronta, mas todo dia você coloca um tijolo ali, crendo que um dia a obra estará completa e plena. O Senhor está dizendo para você que está aí me assistindo hoje, talvez você não consiga visualizar a grandiosidade da obra que Deus tem na sua vida, mas o Senhor está dizendo para você hoje, só coloca o tijolo de hoje. Deixa que eu sou o arquiteto e eu estou projetando tudo.
mas coloque-se em movimento de fé para que você possa ver a obra completa. E eu, o Senhor, justificarei você, eu justificarei o teu movimento pela tua execução, ainda que os teus olhos não contemplem, ainda que você não consiga ver, ainda que você tenha, às vezes, desânimo para agir, mas você levanta todos os dias e age conforme se já existisse a obra, você vai ver que o Senhor vai fazer aquilo que você tem clamado. O como não é seu. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. O como vai acontecer não te pertence. O que te pertence é a execução do dia de hoje. Então faça hoje, obedeça hoje, escolha hoje produzir o fruto da sua fé. As circunstâncias são contrárias. Levante-se e manifeste a verdade do que Deus diz, não do que o homem diz. E você verá, não importa o tempo que for, você verá a obra completa. Você só tem que crer. Amém? Essa palavra é uma palavra que serve para mim, serve para você e para qualquer pessoa que venha assistir. Todos os dias a gente precisa dar uma injeção de ânimo na nossa fé. E que essa palavra de hoje seja uma injeção de ânimo na tua vida. Você não está vendo, mas continua agindo. Você não está animado, mas continua se animando todos os dias. Porque o Senhor vai completar a boa obra na sua vida. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço. Porque a fé, Senhor, sem obra é morta. Nos ensina a executar a tua boa obra todos os dias da nossa vida. Que possamos acordar pela manhã e declarar: hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia de mais um tijolo e vai haver um dia que eu verei a obra completa. Eu não consigo enxergar o como, mas eu sei que o como é teu, Pai. Então me ensina a agir conforme a tua vontade e o teu querer. Essa é a nossa oração nesse dia, Pai. A minha oração, a oração dos meus irmãos que assistem esse vídeo hoje se unem comigo em oração. Eu não sei quantos casamentos, Pai, aparentemente estão mortos, mas faz com que esse cônjuge continue se movendo em direção a um movimento de fé, de execução, Pai. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu não sei quantas pessoas estão hoje com circunstâncias financeiras, Senhor, de falência, decreto de morte, mas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro vida sobre eles, eu declaro prosperidade sobre eles e eu creio que o Senhor é o dono da boa obra e o Senhor sabe como fazer, Pai. Basta somente uma palavra tua para mudar o meu dia, o dia dos meus irmãos, a vida dos meus irmãos, a minha vida. E, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos guarda, nos protege, nos blinda de todo mal. É o que eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te prospere. E eu queria ler um último versículo antes de encerrar, em que a palavra diz que, no versículo 19, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem que Deus faz. Os demônios creem quem Ele é e eles tremem. E se os demônios tremem, presta bem atenção, não há nada impossível para Deus na sua vida. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor te guarde e te prospere em todos os teus caminhos. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus. Até a próxima.